Muito bom, empreendedor, ter você aqui em mais um aquecimento que antecede a nossa semana do empreendedor local. E nesse aquecimento você vai aprender um tópico muito importante que não pode faltar na vida de qualquer empreendedor, que é a presença no digital. Talvez você já tenha pensado em desistir, já se perguntou várias vezes se estava no caminho certo, se estava fazendo algo de errado, se realmente você nasceu para empreender. E hoje, nessa live, nós vamos falar exatamente isso. Por que nós, empreendedores, enfrentamos tantos problemas? E o que nos faz nos manter no caminho? O que nos faz nos manter no eixo? Mas deixa eu te contar uma coisa. Uma verdade é que quase ninguém tem coragem de te dizer. Isso que eu vou te falar, quase ninguém tem coragem de te dizer. Não te falta esforço. Não te falta esforço. Não te falta vontade de trabalhar. Não te falta vontade de fazer a coisa acontecer. O que te falta, muitas vezes, é estratégia. E a estratégia que eu estou falando não é a estratégia aí do teu negócio de direcionamento, de entender o teu negócio. É a estratégia no digital. Como colocar todo esse empenho dentro do digital. O mundo mudou. O mundo mudou. Quem não aprende ou quem não aprendeu a se comunicar bem dentro do digital, utilizando um simples celular e ferramentas básicas como o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, vai acabar ficando para trás nessa corrida. Então, lembrem-se sempre, por mais que nós tenhamos muitas dificuldades, a gente precisa focar no digital para que essas dificuldades sejam eliminadas. E é exatamente isso que vai acontecer na Semana do Empreendedor Local. Eu vou te ensinar como tornar o seu empreendimento em um negócio lucrativo, utilizando somente o celular e ferramentas simples como WhatsApp, Instagram e Facebook, para que você possa dominar aí o teu mercado, assim como o nosso convidado de hoje. Então, sem mais delongas, bora para o aquecimento e no final eu volto para falar contigo. E hoje meu convidado é um cara muito especial. É um cara que sempre batalhou pela história de vida que eu conheço dele. Hoje a gente vai explorar isso. É um cara muito feliz e você vai perceber pelas gargalhadas dele aqui. Aí, é um cara que tem um carisma enorme, não só para fazer o que ele faz, que é alegrar a vida das pessoas. Acho que esse cara, ele nasceu com a missão de fazer pessoas felizes através da barriga. Exatamente. Eu tô aqui com meu amigo Aloésio. Aloésio, Fala, cara, muito prazer. seja bem-vindo. Obrigado por vir aqui, por aceitar esse convite aí. E eu espero que a gente possa fazer esse momento um momento muito especial e importante para você, porque você vai recordar muitos momentos dessa tua caminhada empreendedora aí. Cara, pra mim é uma satisfação muito grande. Tô muito ansioso. Muito ansioso. Tá nervoso? Claro, graças. Mas vai dar tudo certo. Aloésio, se apresenta pra gente. Fala quem é você, o que você faz. Ah, detalhes, tá? Põe nessa câmera do meio aqui pra gente, por favor. Olha aqui. Já estamos. A gente já tá aqui fazendo já um jabá. O jabá. Vendendo Pizzaria Figueiras. Então você já sabe que o nosso episódio de hoje vai ser gostoso, vai ser delicioso. Eu nem vou abrir a caixa aqui pra não fazer todo mundo passar vontade. Mas, Aloésio, é o seguinte... Fala pra gente um pouquinho sobre você, quantos anos você tem, quem é o Aloésio, o que o Aloésio faz da vida. Bom, meu nome é Aloésio Oliveira, né? Tô com 35 anos agora, eu acho que desde os 35, desde os 15 anos de idade, 16 anos de idade, que eu trabalho com pizza, né? Eu entrei na pizzaria num bairro, né? Não sabia nem falar mussarela direito, né? E aí a gente acabou, me apaixonei por aquilo ali. Comecei na área de ajudante, né? E até hoje, graças a Deus, eu continuo na profissão. Recebi uma proposta para trabalhar no centro de São Paulo, onde eu trabalhei com a pizzaria renomada, né? Onde eu investi na carreira, né? Para continuar no fluxo, né? Tipo assim, aprender mais sobre isso. Que não, igual sempre eu falo, a gente não adianta só trabalhar com o negócio, tem que gostar muito do que faz. Você se identificou com Identifiquei muito com a área. Aí eu até hoje, na verdade, né? Aí para mim, assim, a gente sempre teve o sonho de empreender, né? Tipo assim, eu trabalhava lá nessa pizzaria, mas a gente tinha vontade de ter o nosso próprio negócio. Quando você fala agente, quem é esse agente? Na verdade, é eu mesmo. É só eu. É sonho, né? Sonho de correr atrás. Né? Pelos cálculos aí, pouco mais ou em média 20 anos aí de profissão.
20 anos de profissão, cara. No começo aí do teu trabalho, você já não começou empreendendo, né? Você começou trabalhando para outras pessoas. Isso, na verdade, sim. Eu comecei numa pizzaria que tinha do lado da minha casa, perto da minha casa, na verdade, né? Trabalhei lá acho que dos 15 até os 17 anos e meios, né? Foi aí onde que eu conheci o seu Antônio. Ele trabalhava numa pizzaria em São Paulo. É uma renomada, inclusive, até hoje. É uma das referências em São Paulo. Aí foi aonde que ele falou assim, não, vou levar o seu currículo lá e tal, né? Você te apresenta lá para os caras, você vê se vai dar certo. Aí foi aonde que, assim, fiz uma entrevista. Graças a Deus eu consegui passar, trabalhei. E assim, a coisa deu certo. Desde o começo. Nunca, tipo assim, já trabalhei com diversas coisas. Já fiz curso de cabeleireiro, já trabalhava um monte de coisa mesmo. Mas quando eu entrei em pizzaria, eu falei assim, não, isso aqui é isso que eu quero pra minha vida. Essa é a minha realidade. Eu acho que eu não consigo viver sem essa rotina, não, sabe? E muitas das vezes, assim, é uma rotina estressante, porque assim, você não consegue ter muito tempo. Você não consegue ter tempo para praticamente mais nada. Você já acorda pensando numa pizzaria, se planejando para o dia que vem, né? Então, assim, E aí, mas aí de lá você ainda não abriu o teu negócio? Não, aquele tempo não. Você saiu de lá e foi para outro lugar ou não? Isso. Na verdade, quando eu saí do centro de São Paulo, eu fui trabalhar numa outra pizzaria perto de casa. Só que aí, que lá no centro de São Paulo existe aquele tempo vamos supor, o tempo, né? Que a gente não tinha. E eu tava correndo atrás desse tempo. Só que assim, eu queria montar algo que era pra mim, né? Tipo assim, tinha essa vontade. Mas você queria essa vontade de ficar cada vez mais forte ou você simplesmente acordou um dia e falou, não, vou trabalhar pra mim e pronto? Não, assim, eu tinha essa vontade. Mas, porém, eu tinha um certo medo, né? Qual que era o medo? O medo de, às vezes, assim, a aceitação, né? Que é o maior... Que, assim, como eu abri perto de minha casa, então a gente costuma ter amigo, familiares, todo mundo vão estar ali. Mas, porém, eu comecei a... Falei assim, não, teve uma época que eu falei assim, não, vou destravar. Aí foi quando eu achei meu irmão, a gente conversou... Aí falamos assim, vamos montar uma pizzaria. E aí, tipo assim... Aí ele até, tipo... Eu não sabia o que era empreender naquela época, eu não sabia. Eu tinha noção do quê? De que eu era pizzaiolo. Eu fazia pizza, eu tinha os cursos, tinha uma carreira agregada. Mas, porém, eu não sabia o que é empreender. Tem um negócio estável ali, né? Então, assim, bateu esse certo medo no começo. Mas só que depois eu falei assim, não. Aí a gente fazendo uma pesquisa... No geral, naquela época, né? Isso já tem uns 10 anos, quando a gente abriu a Toca da Gula. A gente fez uma pesquisa, olhou os cardápios, olhou, tipo, as pizzarias, o que a gente podia trazer de novo. E naquela época, tipo assim, a gente, para ter um exemplo, se você fosse com sua esposa, com sua namorada, a gente tinha que ir para bem longe do nosso bairro para ter que ter um produto diferenciado. Aí foi onde que eu falei assim, não, cara, então vamos trazer um pouco do que eu aprendi lá no centro de São Paulo, né? Com a minha carreira e agregar aqui. Aí surgiu até aquela ideia do meu irmão. Meu irmão falou assim, não, como que a gente vai montar isso daqui, né, cara? Então, assim, naquela época existiu essa insegurança nessa parte, porque eram os produtos diferenciados, um padrão que não existia naquela época. Só que assim, eu falei assim, vamos montar. Com medo de aceitação do público e não dá certo. Exatamente, cara. Aí eu falei assim, não, vamos pra cima. Se tudo não der certo, tipo assim, eu tinha certeza que ia dar certo, né? Tanto é que, tipo assim, depois que a gente abriu, cara, questão assim de 3, 4 meses, assim, a gente, de 5 pizzas que a gente vendia, já foi para 150, 200. Aí depois de um ano foi para 450 pizzas numa noite. Por mês? Numa noite. Aí, então, assim, foi algo assim que, assim, a Toca da Gula na época, até hoje... Esse nome Toca da Gula ainda virou uma reverência, né? Só que aí é igual... Só que a gente, tipo assim, no decorrer, né? Como a gente era irmão, a gente tinha nossas picuinhas, né? Não dando muito certo. Foi aonde que eu casei, né? Resolvi montar a minha, que é a Figueira. Que agora a gente já tá com 6 anos, né? Mantendo essa linha de produção, esse mesmo padrão, sabe? Mas nesse período aí, você já estava estabilizado, né? Com a Toca da Gula com seu irmão. E, de repente, você... meio que rompeu a sociedade ali, e aí agora? E aí você se sentiu encurralado? Como é que foi esse sentimento que você teve? Os medos voltaram novamente ou você já estava mais preparado? Como é que foi isso aí? Quando eu rompi a sociedade, tipo assim, parei,
pra mim foi um choque muito grande, porque na verdade, tipo assim, quando tava dando certo o meu sonho, na minha cabeça tava dando certo o sonho, tipo assim, ó, meu, A coisa tá acontecendo. tava acontecendo maravilhoso. Aí do nada, tipo assim, a gente discutiu e tal, discutia muito, né? Aí a gente resolveu parar por conta disso. Aí foi aonde que eu falei assim, e agora, né, meu? Como que eu vou fazer? Tipo assim, porque eu tinha minhas contas, né? E tal. E eu falei assim, não, o meu sonho vai parar por aqui mesmo, né? E tinha essa realidade. Só que aí foi quando eu tive a ideia, não, na verdade, né? Que eu falei assim, vou voltar para onde eu deixei a porta aberta, né? Que era lá em São Paulo, né? Lá eu tinha oportunidade bem, eu era chefe de cozinha e tal, ganhava muito bem. Então, assim, né? Eu falei assim, vou voltar para lá. Só que na hora que eu peguei o telefone, cara, surgiu. Aí, na hora que eu peguei o telefone para ligar, aí veio o meu padrinho de casamento, né? Que eu já tava namorando, tinha começado o namoro com minha esposa, né? Nós nem sabia que ia casar. Depois de 6 meses, nós casou. Com a dona Jô. Isso, dona com a Jô. Jô. Dona Jô. Beijão pra você, eu conheço a Jô, muito gente boa. Beijão pra você e pro Samuelzinho. Aqui, minha esposa foi o melhor investimento que eu já fiz, cara. Aquela ali é sensacional, velho. A mulher fecha no 10 a 10. Tá junto. 100 a 100. Tipo assim, eu acho que ela tem mais fé do que eu. Mais coragem do que eu, cara. Porque assim, ó... Porque aí, bem na hora, meu padrinho, né? Ele chegou, falou com a gente assim, falou assim, falou, e aí, o que tá acontecendo? Eu falei, não, vamos tomar café. Eu falei, não, eu saí lá da pizzaria e tal, eu vou ligar aqui pra onde que eu trabalho lá pra voltar a trabalhar, né, e tal. Ele falou, mas você vai desistir do seu sonho assim do nada? Porque a gente sempre conversava, tomava um café, né? A gente falava pra ele do sonho e tal, da vontade de empreender, de ser ter seu próprio negócio e tal, fazer aquilo que você ama. Mas assim, o teu sentimento, né? Só antes de você continuar a história aí, o teu sentimento, como é que foi, assim, você se sentiu por dentro? Rapaz, aqui, ó, vazio, velho. Tipo assim, né? Porque o desespero, né? Tipo assim, porque você... Tinha 4 anos que a gente trabalhava, né? 4 anos, cara. Tipo... Toda a clientela meio que foi junto, né? Não, assim, ó, foda. Foda, porque assim, foi 4 anos e você construindo uma coisa. O exemplo, eu sou pizzaiolo. Eu não faço só por dinheiro, sabe? A parada não é só dinheiro. Dinheiro é um resultado do trabalho bem executado. Isso é um fato. E, tipo assim, eu amo muito o que eu faço. Então, assim, eu me preocupo com o cliente. Quando eu faço uma pizza, o exemplo, eu me imagino eu comendo aquela pizza. Me imagino chegando na minha casa. Aí, o exemplo, você constrói um vínculo com o cliente, você constrói uma história, você vai lá. Aí, do nada, você fala assim, não, vou ter que parar com isso, cara, senão vai ser pior. Você, viu? Aí, tipo assim, pra mim foi uma semana, eu em casa, refletindo, tipo assim, e agora? É um desespero, né? Porque como eu tinha rompido e tal, e as contas que vai chegar, como é que nós vamos fazer? Então, pra mim, na hora, foi um desespero total. Tipo assim, eu fiquei meio que sem chão, até eu recuperar para tentar pensar na possibilidade de eu voltar a trabalhar em outro lugar, essas coisas, foi mais ou menos uma semana ou 2. Então, assim, para mim foi um choque gigante. Mas era o vínculo com os clientes, né? Que, tipo assim, como é que eles vão ficar, né? Mas, graças a Deus, tipo assim, eu tenho aquela parte que eu não tive quando eu comecei, que é uma estrutura, tipo assim, alguém te ensinar, sabe? Assim, que eu lembro que a primeira vez que eu fui... Eu tinha uns 6 meses que eu trabalhava com isso. Aí eu falei pro rapaz assim, como é que abre uma massa? Me ensina a abrir uma massa ali, uma pizza e tal. Aí o cara falou para mim assim, não, fica olhando como é que eu faço. Aprende direitinho aqui, fica olhando, observa bem. Aí o dia que eu não tiver, você vai e faz. Entendeu? Então, tipo assim, o que acontecia? Quando eu entrava um moleque, a gente ia para cima dele, ensinava tudo direitinho, como se fazia. Então, quer dizer, pelo menos quando eu saí de lá, o meu maior peso era o quê? Se aquela história podia continuar. Então, assim, eu deixei continuando porque, assim, querendo ou não, eu deixei uma equipe boa, né? Então, o meu maior medo era, tipo assim, o ligamento dos clientes, né? O ligamento dos clientes, dos amigos que ia continuar comprando, né? Porque, querendo ou não, tipo assim, eu era só uma peça lá dentro, né? Mas... era isso, né? Tipo assim, o meu maior medo era esse. Entendi. E aí, depois em meio a esse turbilhão, veio o seu compadre. Só Deus. Ele veio te ajudar. Exato.
Não, ele, tipo assim, né? Que na verdade eu ia ligar no São Paulo pra voltar a trabalhar lá. Aí ele pegou e falou assim: não, cara, tem uma casa aqui, ó, que tipo assim, a gente morava na casa de aluguel, eu e minha esposa morava na casa de aluguel assim, embaixo tinha outra casa de aluguel, né? E um corredor pra chegar na casa, e passando por outras casas. Aí ele falou: não, cara, pega isso daqui, ó. Fica uns 6 meses aí sem pagar aluguel. Pega o fogão da sua casa e começa a fazer pizza aí. Você vai voltar a trabalhar pros outros, vai desistir do negócio assim tão fácil. Eu falei assim, não, mas é a questão Por exemplo, eu tava olhando pro meu financeiro também, né? A gente, quando entra no negócio, tem que pensar nisso daí, né? Aí ele pegou e falou assim, rapaz, você só sabe fazer pizza, meu filho. Esse é seu sonho. Acho que essa é a sua vez, então vai pra cima. Tipo assim, né? Tenta, né? E tal. Aí eu pensei muito nesse negócio aí, eu falei com a minha esposa, é isso mesmo. Vamos pra cima. Meu, a minha esposa aqui, ela é desenrolada. Aí ela pegou, vamos pra cima. Eu falei, mas como é que vai fazer forno e tal? Aí do nada eu recebi uma ligação de um amigo meu, falou assim, me ajuda aqui, que meu pizzaiolo faltou, fiquei sabendo que você saiu de lá. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o outro forno, né, que é um forno esteiro e tal, que eu trabalho hoje. Aí ele, nossa, isso aqui é da hora. Aí, meu, em um mês, assim, ó, Deus preparou tudo assim, ó. Deus, meu, igual eu falo. Aí ele preparou tudo, um mês eu tava com a pizzaria aberta. Lá nessa casa que você alugou? Dentro de casa, cara. Dentro de casa, assim, eu só tinha um forno, um freezer, uma bancada que a gente improvisou, colocou uns telefones lá em cima e falou assim, vamos atender o povo. E foi assim que eu comecei. Hoje não, graças a Deus, a gente tá com uma estrutura gigante, mas no começo foi desse jeito, cara. Tipo assim, pra mim, até hoje, a gente para e pensa. É difícil, né? Cara, foi Deus, velho. Foi Deus. É assim, porque no começo, aí a minha esposa, a gente passou um aperto, cara. Tipo assim, foi complicado, mano. Aí, mas assim, aquele sonho, aquela vontade de ir pra cima. Minha esposa grávida, que eu nem sabia que ela tava grávida. Putz, acabou de abrir a pizzaria. Acabou de abrir pizzaria, depois de 4 meses, de 3 meses que você tá aberto, você descobre que você... Tinha uma massa no forno. Tinha uma massa no forno. Tinha uma massa no forno, cara. Caraca. Você fez pizza e fez um menino. Deus pensa em tudo, cara. Deus pensa em tudo. Porque até hoje a gente brinca, eu e minha esposa brinca, né? Porque se a gente soubesse que ela tava grávida, nem a pizzaria a gente tinha montado. Porque a gente fez uma dívida, né? Tipo assim, né? Porque pra gente montar, a gente fez uma dívida gigante. E no começo a gente passou um aperto danado, cara. Tipo, passou um aperto mesmo. Aí eu falei pra ela assim, era só cuscuz no almoço, janta. Cuscuz e ovo. Cuscuz e... rapaz, aqui, ó. Foi Deus, cara. Foi Deus mesmo e que deu graça, a estratégia, sabe? Nessa época, tipo assim, nunca fui de pegar celular, ficar ali, né? Porque até então eu não gostava dessa parte, né? Mas, meu, aqui, ó, essa época foi difícil, cara. Difícil mesmo. Até hoje, quando a gente lembra... É igual a gente dá risada porque Deus supriu a necessidade. Então a gente agradece muito a Deus nessa parte. Mas depois hoje você tem uma estrutura totalmente diferente. Exato. Né? Você tem uma equipe que trabalha junto contigo e junto com a sua esposa. Exato. Né? Samuelzinho correndo para tudo que é lado. Meu, cara, ele agora... E é igual sempre eu falo, a semente... A maçã não cai muito longe da árvore, né? Então ele já pega lá, com 6 aninhos, já abre Já massa. Tá abrindo pizza, já tá abrindo massa. Eu falei, oh Deus, ajuda lá. Eu pensei que ele seria um jogador. Que legal. Mas me fala uma outra coisa. Você, hoje, quais são os maiores desafios que você enfrenta como empreendedor? Porque quem empreende aqui, que está assistindo a gente, sabe o quanto é difícil. Né, empreender, sabe o quanto é difícil você manter um padrão de qualidade em que você sempre tem que pensar, quero pensar no cliente, ao mesmo tempo o retorno, como é que eu vou ter lucro, como é que eu vou conseguir pagar essa conta, quais são os desafios que você hoje considera que você hoje está num outro patamar, são outros desafios, né? Mas quais são esses desafios? Não, no começo, é igual sempre eu falo, o maior desafio é esse, é você aprender a empreender, né, na verdade. Porque igual sempre eu falo, é uma escola que você nunca acaba. Você, no começo, você tem aquela certa dificuldade do quê? De você encontrar fornecedor, você encontrar preço. É você saber o que você gasta na pizzaria, tipo assim, não só na sua pizza, porque não existe isso.
Tem os gastos incalculáveis, que vai de luz, aluguel, funcionário, equipamento que quebra, a manutenção, é muita coisa. Então, o meu maior desafio antes, né? Antes, até uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, o maior desafio é você encontrar novos públicos, né? Que hoje a gente já está nesse patamar, porque que a gente, querendo ou não, eu me juntei com a menina da pizzaria lá, e a gente começou a inovar essa parte aí, que é o visibilidade da pizzaria. Uhum. Eu, Aloésio, não era a favor, tipo assim, eu nunca fui. Quem conhece, tá comigo, sabe que eu não vou mentir nessa parte. Nunca gostei do digital, de estar ali postando, de estar... Por quê? Por quê? Não, mas é por medo mesmo e receio, né? Vergonha também. Mas aqui, ó, eu já tenho, acho que setembro ou dezembro, eu comecei. Eu falei assim, não, por quê? Porque muito cliente me cobrava. Clientes, amigos, sabe assim, ó, o pessoal fala, por que você não faz uns vídeos das pizzas, mostra um pouquinho de como é, como que funciona, né? Porque assim, aí eu falei assim, cara, eu tenho um certo receio com isso daí e tal, né? Porque assim, você atrai muita coisa, né? Mas só que assim, eu falei assim, quando Deus preparar, eu vou fazer. Porque assim, eu até orei a Deus para isso daí acontecer, né? Aí quando Deus falou, eu falei assim, não, vou começar a postar. E, cara, eu vou te falar, é outro nível. Você começar a postar, você tá ali nas redes sociais, isso faz a total diferença no seu negócio. Você tem que ter a constância de fazer um bom produto. Mas você tendo a constância nas redes sociais é outro nível, cara. Você não... tipo assim, eu falo por experiência, que eu tenho esses 6 meses que eu tô vivendo, eu saí de 120 pizzas, 100 pizza no sábado, já tô para 150, 200 pizzas num sábado. Caraca, só por causa das redes sociais. Exatamente. Cara, os clientes pegam lá, ó, tá ali assistindo um Reels, vê lá e fala assim, ele só manda o print, ó, quero essa pizza. Cara, só manda no WhatsApp, ó, só manda endereço tal. É assim que funciona, cara. Quero essa pizza aqui, só manda. É muito rápido. Cara, é surreal. Hoje você consegue ver o teu negócio sem o digital? Não tem como. Não, não tem como, cara. Não tem como. Eu acho que, tipo assim, se tem uma área para você investir, invista nessa área. Porque, assim, ó, é a única que, tipo assim, ó, aumenta a visibilidade gigantesca. Hoje, praticamente, todo mundo tem um celular na mão. Eu já trabalhei... Eu sou da época que era do panfleto. Lá atrás, cara. Imã de geladeira. Imã de geladeira. Lá atrás mesmo. Sou dessa época. E vou te falar, a gente tinha que soltar 10 mil panfletos na rua para ter um retorno de 10 a 15 clientes. Entendeu? Hoje você solta um Reels, cara, em 1 hora bate 2 mil, 3 mil visualizações. E aí vende pizza doidada. Exatamente. Você já adiciona o botão, os links, tudo ali, cara. Prático. Prático, Você acha que hoje o Aloésio do passado tinha preconceito porque ele não sabia utilizar? Exato. Hoje, você, na sua percepção, é uma coisa simples de se fazer e você que colocava medo? Exatamente. Como é que é? Fala um pouquinho aí pra gente. Exato. Na verdade, é isso. Eu tinha um certo receio disso, né? Porque, assim... Não, mas é por causa do quê? Né? Eu já vi muita gente criando um nome por conta disso daí e trocando as personalidades, sabe? Então, eu tenho medo de trocar isso. Meu medo maior era esse. Trocar minha essência, quem eu já fui, da onde que eu vim, né? Então, assim... E tinha esse certo medo também, mas só que hoje, tipo assim, a gente entrou em outro nível. Quando você aprende a usar, fica mais fácil. Quando você aprende a usar, você vai lá nos botões certos, você fazer um nicho legal, você postar sempre sobre o seu nicho, ir nos comentários, comentar, trocar ideia. Cara, é outro nível. Você, tipo assim, é igual você... Na verdade, eu não sei. Você tinha um receio de uma coisa, mas só que essa coisa era o maior aliado, é isso. E igual eu, tipo assim, eu tinha muito medo da rede social, muito medo. Mas eu usei esse medo a meu favor. Que é o quê? Tomava cuidado com o que posta, olhar certinho, conversar. E hoje, cara, meu maior aliado é a internet. Eu vou te falar que, para mim sair dela, eu acho que vai ser bem difícil agora. Se hoje, por exemplo, a internet sumisse, como é que você veria o teu negócio? Cara, bem difícil, hein? É bem difícil de imaginar, porque assim, eu lembro quando eu comecei a pizzaria, eu não comecei sem internet. Então, assim, eu comecei sem internet, não mexia com internet. Eu praticamente garimpei meus clientes.
Então a gente garimpava, entendeu? Era mais um cliente que indicava pelo outro. E assim, e essa constância, uma demora para subir a demanda, né? Uhum. Agora hoje... E as contas não esperam, né? Exatamente, nem tira folga. Nem tira folga, filho. Os boletos vêm. Não tem outro jeito, né? Cara, não tem outro jeito. Então, assim, isso que eu falo, tipo assim, eu tinha esse receio, mas quando eu perdi esse medo, eu vi que o medo era só meu, tipo assim, não existia, sabe? Não existe esse negócio. Então, assim, eu quando comecei com esse negócio, o mundo, as vendas, a curiosidade das pessoas, tem gente que paga R$35 de taxa porque tá vendo meu vídeo lá no outro lado. Só pra entrega. Só pra entrega, cara. Caraca. 35, R$40. Cara, então quer dizer que você, além de entrar nesse mundo virtual, nesse mundo digital com o teu negócio, você ainda conseguiu expandir o território do qual você estava entregando? Cara, você não tem noção. Além de eu expandir o território que eu estou entregando, sabe assim, a minha região de entrega está subindo maior. Já subi a demanda de motoboy por conta disso, porque às vezes tem uma entrega muito longe para não deixar de suprir a necessidade desses aqui. Mas tanto é que já tem gente brigando. Fala assim, ó, monta essa pizzaria aqui. Monta uma filial. Vem pra cá, monta a filial. Por isso eu já tô, esse ano, já quero entrar nessa parte de padronização para pensar em filiais e ir para cima desse negócio. Hoje você já sofre essa coisa de... Às vezes você tá na sua folga em casa e tem gente te mandando mensagem, ô, tá aberto hoje? Tem pizza hoje? Cara, eu tirei 10 dias de férias agora, cara. Precisa de ver. Eu acho que o direct nunca tocou na minha vida igual tocou. Todo mundo querendo pizza. Cara, todo mundo querendo pizza, cara. E eu vi, tipo assim, né? Porque eu tirei 10 dias de folga. Tinha 4 anos que a gente não tirava umas férias, nada, né? Aí eu falei que naquele medo. Eu falei, ixi, 10 dias parada. Como é que vai funcionar? As contas não param. Cara, mas eu pensei mais nos clientes, né? Que eu fiquei com medo, né? Como é que eles vão, né? Vão pra outro. Reagir, né? Fiquei com esse certo medo. Cara, mas quando eu voltei, parecia um negócio surreal. Cara, surreal. O tanto de pedido que tá vindo, que a demanda... Cara, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus mesmo. É maravilhoso. Caraca, que legal, que maravilha. Olha só, você que empreende e ainda não utiliza a internet, não utiliza as redes sociais como um aliado forte teu, como funcionário, né, que vai trazer cliente. Olha o exemplo do Aloésio aí, meio que não diria dobrou, mas aumentou significativamente público e venda. Hoje eu vejo lá, eu até brinco, olha, a Xuxa da pizza. Você entra ali no TikTok, tá o Aloésio fazendo pizza. Exatamente. E quando eu tô fazendo live, então? Faço live lá. Aí, às vezes, eu não consigo nem dar conta, tipo assim, de um exemplo. Você tá na live lá, muita gente interage. O pessoal fica mandando. Maravilha, cara. Que pessoal, gente boa demais, da hora. É muito da hora, que eles mandam muita dúvida, muita pergunta. Mas na live, às vezes, quando eu tô fazendo live, eu não consigo dar atenção. Ou eu faço pizza ou eu olho pra live. É melhor fazer a pizza, a demanda é gigante. Eu falei, não, é melhor fazer as pizzas que o boleto tá vindo. Que legal. E como que você... Por que você pensou em fazer? Não, vou fazer live. Cara, na verdade, quem falou isso comigo uma vez foi a Adriele, né? Uma menina que trabalha com nós lá. Ela falou, não, por que você faz live e tal? Porque eu, na verdade, eu tinha esse medo, né? Igual eu falei, você tinha vergonha. Vergonha Hoje mesmo. Você tava aqui tremendo, parecia... Tremendo igual para ver. Mas graças a Deus já tá indo embora. É igual eu falo, eu tinha muita vergonha, né? Muita vergonha dessa parte, né? Então, assim, quando eu comecei a postar vídeo, muita gente já falou, quando vai ter live? Quando vai ter live? Porque as pessoas querem ver essa parte, quer ver como é que funciona, tem essa curiosidade. E muitas das vezes eu tô... E sempre quando eu tô em live ali, ó, vem 2, 3 clientes direto, né? É sempre, ó, tô na live ali, o Lois acabou de fazer tal pizza. Manda pra mim. É sempre assim. Teve uma vez que teve um cliente lá do Morumbi, não, de Moema. O cara falou assim, não, tô na live dele aqui e tal, quero essa pizza. Aí a taxa ficava, acho que 35 pra entregar. Ele, não, pode fazer as pizzas que eu tô indo retirar. Caraca, o cara foi de Moema até Diadema só pra pegar uma pizza. Cara, isso é satisfatório demais, cara. Você não tem noção, velho. Cara, olha o poder do digital. Isso é o poder do digital. É algo que, tipo assim, ninguém... Um exemplo, eu tava isolado aqui, igual nessa caixinha. Igual aqui, ó. Eu tava isolado nisso aqui, ó. Numa bolha que só eu acreditava. Você trabalhava para pagar as contas. Exatamente. Eu trabalhava para pagar as contas. Tipo assim, o exemplo,
E hoje, tipo assim, o negócio fez um leque. Fez um leque gigantesco, sabe? Assim, claro que vem muita gente boa e muita gente ruim, que, tipo assim, não conhece o dia a dia, de como que é uma cozinha, como é o operacional de uma cozinha. Só um cozinheiro, um pizzaiolo sabe como é que é. Então, assim, que vai lá, critica, fala alguma coisinha, mas, cara, já vem um monte de gente sendo... Já defende. Já defende, cara. É uma benção de Deus. Que legal, E, que assim, legal. ó, e quando eu comecei, o engajamento que isso dá, tipo assim, pra você é surreal, cara. Tipo, pro seu negócio. Cara que às vezes é igual muita gente nem sabia quem eu era. Sabe assim, não sabia quem é você. Quem é o Aloésio Pizzaiolo? Quem é esse daí? E agora, tipo assim, meu, o nome já tá virando uma Você marca. virou uma referência ali na Exato, região. já. É ali na região do Eldorado, Eldorado, lá em Diadema. Você virou uma referência. Agora o pessoal conhece, e qualquer lugar que chegar a perguntar Pizzaria Figueira, o pessoal já sabe de onde é. Já sabe. É igual cidade no interior, né? É igual sobrenome de pessoa que mora no interior. Verdade. Todo mundo conhece. Graças, olha aqui, ó. É uma dádiva, gente. Tipo assim, a gente brinca, mas pra nós é uma... Pra mim, né, na verdade, é uma dádiva isso daí. Você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? E tá com um público gigante desse daí, um amor, né? É diferencial demais. Que E pra legal. mim é gratificante, porque a gente lutou muito pra chegar nisso daí. Só a esposa sabe que a gente passou lá atrás. Então, assim, hoje chegar nesse patamar é gratificante demais. Só Deus mesmo pra... Foi muito trabalho, né? Muito trabalho. Aqui eu trabalho noite sem dormir. Cara, almoçar, a gente... A coisa mais difícil é a gente ter um horário pra almoçar, eu e minha esposa. Fala assim, não, hoje vamos almoçar meio-dia. Tem amigo nosso... Uma feijoada de sábado, esquece. Esquece. Os amigos nossos, às vezes, chegam em mim e falam assim, ô, Aloésio, vai ter uma festa ali e tal, do nosso aniversário do nosso filho, mas eu tô te convidando só por educação, que eu sei que você não vai mesmo. Não tem como parar o negócio. Tem Ainda como, mais cara. pizzaria, né? Que é toda noite, final de semana, Exato. que é o fluxo, né? Nossa, você não para. Enquanto os outros descansam, nós que levamos uma felicidade pros outros. Essa é, Essa é a como eu falei, realidade de essa é a todo- tua missão, né? Eu te Essa é a nossa apresentei assim. missão, essa é a nossa missão, não adianta. E você hoje se sente realizado com tudo que você construiu? Nunca tinha pensado nisso daí. Isso daí é uma dádiva. Você se sente realizado quando você olha Cara. pra trás assim, e de repente você olha pra hoje, qual é o sentimento, a sensação que bate em você? Gratificante demais, né? Deus é bom demais. Deus é bom todo o tempo. Assim, a gente... Quando eu olho pra trás, eu jamais ia imaginar que eu ia estar num lugar que eu tô hoje. Sabe assim, ó, com a família bem, esposa, filho bem, casa, dono do nosso próprio negócio, cara. É algo surreal, porque a gente veio do pouco mesmo, sabe assim? A gente passou um aperto na vida, desde quando a gente era moleque. Sabe assim, quando a gente veio para São Paulo, morava em barraca de madeira. Cara, era... Não imaginar que tá nesse patamar hoje, sabe assim, a gente tinha esse sonho, né? Mas chegar mesmo aqui hoje é outra realidade. É muita sabe? luta. É luta. É porque você... o exemplo, a gente a gente é focado no presente. A gente está sempre... Todo ser humano é esse. A gente está sempre focado no presente, né? Sempre focado de como chegar ali, como que a gente vai ir lá. Só que a gente, muitas das vezes, a gente esquece do que a gente passou, né? E esquece de usar essa referência, né? De olhar um pouquinho pro retrovisor, olhar pro passado, quem você é, como que foi a sua trajetória. Então, a gente... E a gente, quando para pra pensar, chega... Chega, o olho enche de lágrima, né? Enche d'água, enche d'água. Enche d'água. Só Deus, cara. Mas é a nossa vitória, né? A gente tem que comemorar. E o choro também é uma comemoração. Não, A gente tem que comemorar pela família que a gente tem, pelo trabalho que é, pelo o empreendimento que a gente conquistou, sem dúvida. Não, é uma dádiva. Porque, assim, ó, igual quando eu e minha esposa abriu, cara... Quando eu e minha esposa abriu, velho, assim, a gente... Cara, era dentro de uma casa, pizzaria, velho. Tipo, só tinha um forno ali e um sonho, velho. Só tinha um forno e um sonho ali e falar assim, vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Trabalho em cima de trabalho. Mano. Perseverando, cara. Você lembra do primeiro cliente? Cara, lembro. Fábio Cebola, um beijo. Te amo, cara. O cara chegou lá, velho. E aí, mano, como é que vai ser? Falei, vai fazer pizza. Não ia estar nem abrindo ainda, velho. Só Deus, velho. Primeira pizza.
Falei, caramba, tipo assim, uma expectativa, sabe assim, porque a gente, naquela época, como não tinha muito digital, então assim, nem muitos não sabia quem o Aloésio era, né? Porque assim, que tinha montado a Toca da Gula e tal. Então, quando eu resolvi começar do zero, eu falei assim, meu Deus, cara, tipo assim, não tinha movimento, velho. Só tinha os boletos que tá chegando. Só tinha as contas e o forno novo. E o forno novo lá, doido pra assar pizza. Então, assim, não tinha muito cliente. E, tipo assim, eu não abri no salão, cara. Abri dentro de casa, velho. Pra você chegar na onde que eu tinha aberto, você tinha que entrar, subir uma escadinha, passar um portãozinho assim, subir uma escadinha, entrar lá pra dentro e lá que ia estar a pizzaria. Tá, encontrava a dona Jo lá. A Jo atendendo com aquela... Com aquela garra, aquela vontade de fazer a coisa acontecer. Ali, eu vou te falar, ali foi o pilar pra mim não desistir, filho. Minha esposa foi o pilar pra eu não desistir, não, porque... Teve muito momento, velho. Muitos momentos mesmo que eu pensei assim, não, vamos parar, mano. Vamos vender isso aqui, fazer um outro investimento. Vou voltar pra pizzaria do centro. É, mano. E ela, que já começamos, fi. Já era. Já começou, fi. Não tem como voltar Pra atrás. trás nem de ré. Hoje, quais são os sonhos do Aloésio que o teu negócio, com o apoio do digital, vai te proporcionar? Olha, cara, hoje, vamos, igual eu falei pra você, eu comecei a postar uns vídeos há uns 5 meses atrás. Eu tinha 1.200 seguidores no máximo, eu acho. Hoje já tô com 66 mil. 66 mil seguidores. Isso eu tô falando de 4 meses. Em 4 meses, simplesmente pegando o celular e gravando. Pegando o celular aqui, ó, colocando na câmera frontal, lá gravando seu trabalho, seu dia a dia, do jeito que funciona. Sem muito esforço. Sem muito esforço, postando no seu lixo devagarzinho. Ali, ó, cara, fazendo esse processo. Então, assim, ó, antes eu tava ali, ó, focado só em continuar com aquela pizzaria, mantendo ela. Esse ano já entrei o ano, primeiro o quê? Tirando férias. Tirando as férias para descansar, ver como é que vai funcionar as coisas. Já voltei de férias querendo montar filial. Esse ano eu vou padronizar minha pizza. Vou fazer ficha técnica de todas. Pizzaria a lá Aloésio. Exatamente. A gente brinca porque não é brincadeira. A pizza desse cara é muito boa. Eu já provei muitas, mas é muito boa. Eu até brinco que é pizza iceberg. Um dia o cara mandou uma pizza na minha casa que a tampa nem fechava. Exatamente. Porque é igual você fala, é igual eu falei no começo. Eu faço a pizza achando que é pra mim. Então, eu gosto de comer. Eu gosto de um produto bom na minha mesa. Então, assim, eu imagino eu abrindo a caixa. Quando eu tô fazendo a pizza, eu imagino eu com a minha reação, sabe? Assim, a pizza chegando na minha casa. Agora você quer ver que eu vou te falar uma coisa, não só pra você, mas pra todo mundo que segue o nosso canal, que assiste a gente aqui, que o teu negócio ele tem uma chance de triplicar o faturamento. Nossa, se você for estratégico nas redes sociais. Exato. Precisa ser estratégico. Se com essas poucas ações que qualquer pessoa pode executar e você fez e deu certo, imagina um passo a passo. Porque existe um passo a passo, a maneira certa de você fazer, a maneira certa de você colocar a tua missão, a essência do teu negócio. Quem conhece o Aloésio, conhece. Mas por trás ali, qual que é a missão do Aloésio? Exato. Não, na verdade, isso daí eu tava já planejando. Planejando não, né? Eu tava pensando nisso daí, porque assim, ó, eu vou lá nas minhas redes sociais, eu faço do meu jeito. Só que acontece o seguinte, é igual eu tava acompanhando você, que igual eu tava vendo os seus vídeos que você posta lá no Instagram, aquilo ali, se você seguir os passo a passo, porque eu vou te falar, eu ainda Aloésio, como digital, ainda sou preguiçoso. Sou pequenininho, cara. Então, assim, se você seguir um passo a passo, é outro nível de divulgação, né? De marketing, na verdade, de visibilidade. Né? Porque hoje todo negócio precisa de visibilidade. Para sobreviver, né? Para sobreviver. Sem isso não adianta, cara. Você vai ficar batendo lata com os mesmos clientes, com o mesmo boleto. Olha aí, a voz de quem faz, né, acontecer todo dia. Existem 2 tipos de empresa, né? Exato. As empresas que estão no digital e as empresas que não estão. E as que não estão correm um sério risco de ir se mantendo durante um tempo, mas depois a tendência dela é talvez até falir.
cair porque as outras que estão no digital vão tomando aquela fatia de mercado, vão tomando os clientes. Quando você vê que não, todo mundo que comprava de você tá no outro, porque o outro tá fazendo o que você não tá fazendo. Ele tá tão ligeiro que ele já veio pra cá. Não, eu vou levar uma pizza aí pra você, eu vou levar um berute pra você. Ó, aqui, ó. Fazendo brand, já trouxe a marca dele aqui pra aumentar a visibilidade. É isso que você tem que fazer. Exatamente. Toda oportunidade que você tiver de mostrar a tua marca, acabou. É igual você fala, não adianta eu falar do meu produto, se eu não deixar meu produto não falar por mim. É isso mesmo. É isso É mesmo. meu produto que tem que falar por mim. E se eu não mostrar o meu produto, como é que ele vai falar por mim? Wes, eu queria demais te agradecer essa oportunidade de você vir aqui contar um pouco da sua história pra gente, que todo empreendedor tem uma história de superação, uma história mesmo de muito trabalho e suor para chegar onde ele chegou hoje. Muita gente não sabe disso. Mas antes da gente finalizar, Certo. eu queria que você deixasse aqui como é que a pessoa te encontra. Olhando para aquela câmera ali, como é que ela te encontra nas redes sociais? Olha, pelas redes sociais é o Pizzaria Figueira, né? Figueira, tem lá. Mas eu também tô como Aloésio Oliveira. Vou estar em todas as redes sociais. Eu coloquei sempre a mesma marca para não confundir. Então, colocando Aloésio Oliveira ou Pizzaria Figueira, você vai me encontrar em todas As redes sociais. Hoje sim, muito mais digital, muito mais frequente, na verdade, né? Tô bem mais frequente nessa parte aí. E aí, que história fantástica essa do Aloésio, né? Um empreendedor que tem muita garra, que junto com a esposa conseguiram tornar o seu sonho, os seus negócios possíveis. E isso só foi possível porque ele esteve disposto a encarar, a trabalhar dentro do digital, a colocar o negócio dele no digital para que acontecesse. Que maravilha que foi esse aquecimento hoje, né? Quantas coisas interessantes a gente aprendeu. E é o seguinte, não esqueçam, se você ainda não está inscrito na Semana do Empreendedor Local, já clica no botão aqui e garante. Faz a tua inscrição, garante a tua vaga para que você possa aprender e desenvolver ainda mais aí o teu negócio no digital, faturar mais, utilizando apenas o celular e ferramentas simples como WhatsApp, Instagram e Facebook. É isso que eu vou te ensinar lá. Como tornar o teu empreendimento em um negócio lucrativo. Tá certo? Então clica e se inscreve e eu te vejo no próximo aquecimento.